Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais, você tem a oportunidade de ganhar um din-din. Aqui embaixo no primeiro comentário tem um link, você entra lá, faz seu cadastro e aí você aposta. Fazendo a sua primeira aposta e colocando a palavra Ave Mais, vai dobrar, tem lá um espaçozinho para você colocar Ave Mais e aí dobra. Colocou 100, vai para 200, colocou 200, vai para 400, tem um dinheiro para você gastar já dobrado na primeira aposta, olha só que maravilha. E a 1xBet tem uma variedade de jogos, de campeonatos, de esportes, tem muita coisa legal, é um barato a 1xBet. E a 1xBet o que é melhor, você ganha dinheiro de forma recreativa e eles pagam bem, pagam rápido, não tem erro com a 1xBet. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Quero também dar um recado da GoCase. Já comprou a sua capinha da GoCase? Os caras entregam certinho, bonitinho. Olha só que maravilha, cara. Aproveita aí, ó. Preço legal. Tem um link aqui embaixo na descrição que você vai direto para a página. Você pode customizar, pode fazer a sua capinha. Olha aqui, eu botei minhas iniciais dessa aqui. Você pode botar seu nome com outro número, seja lá o que for. É um barato. E aí você vai direto lá e usa também o cupom GOLVascaínos. E aí você tem 5% de desconto. Usa, coloca lá Gol Vascaínos. É especial da GoCase para a plataforma Atenção Vascaínos. Você coloca lá Gol Vascaínos e você vai ter 5% de desconto. E comprando 4, 2 saem de graça. Maravilha, né? Preço muito bom, boa qualidade, produto oficial do Vasco. GoCase, que também é parceira aqui do canal Ave Mais. Bom, grande vitória do Vasco ontem, né? Uma vitória que nos enche de esperança, de orgulho e de uma certeza que... Eu não gosto de falar isso porque eu acho que todos os profissionais merecem muito carinho, muito respeito pelo que fazem. Ninguém entra para... vou trabalhar mal. Não. Mas foi um erro, realmente. A ida do Maurício Souza, 8 jogos em que o Vasco não foi bem. O Vasco não conseguiu ir bem, perdeu 3 dos 8 jogos. Nos últimos 18 pontos, nos últimos 6 jogos, havia conquistado apenas 5, o que é bastante pouco para um time que vinha em constante evolução, estava lá no G4, lá em cima. E ontem teve a volta do Emílio Faro, que tem um jeitão diferente, tem um jeitão legal e que consegue aglutinar. E o que eu falei ontem na abertura do pós-jogo, faz o simples, não inventa. Faz a coisa simples demais, até ortodoxa. É ponta a ponta, lado direito, lado esquerdo, centroavante. Chegada dos meias, chegada dos volantes. Tem alguns jogadores que estão atuando muito bem, como o Andrei Santos, que está jogando um futebol extraordinário. E o time se equilibra. O time consegue dar uma equilibrada legal, ganha de um adversário que não perdia 9 jogos. E dá uma expectativa grande, porque domingo agora tem jogo contra a Chapecoense, tem a estreia do Alex Teixeira, que é uma grande expectativa, saber como é que ele vai estar, porque tecnicamente todos sabemos que ele é um jogador muito especial, agora tem que ver a questão física, né, como é que ele vai estar. Mas ele é um jogador de muita qualidade, muito talento no 1 contra 1, é um jogador perigosíssimo, sabe fazer gols, acho que vai agregar demais, mas o Emílio vai ter que arrumar um lugar para ele jogar. Talvez ali no lugar do Nenê, talvez no lugar do Raniel. O Raniel jogou para burro ontem, fez o melhor jogo com a camisa do Vasco. Mas é exatamente sobre isso que eu queria falar. Porque eu sinto assim claramente que o Vasco sente os efeitos já de uma futura SAF. A pressão, sabe, por conta de trabalho. Eu vou dar um exemplo claro. A questão do transfer ban. Uma vergonha, absolutamente uma vergonha, uma papação de mosca. Claro que ninguém contrata um treinador, como aconteceu em 2020, na gestão do Alexandre Campelo, e passa 3 meses com o cara e não paga nada. Mas é única e exclusivamente culpa do Alexandre Campelo? Não. Da gestão? Não. Porque isso também acontecia em outras gestões. Senão o Vasco nunca tinha nada na justiça, né? O ex-presidente, na própria gestão do ex-presidente Antônio Soares Calçado, o Vasco é um clube que vive em dívida, vive com problema. Mas no caso do Ricardo Sapinto, era uma tragédia anunciada. Todo mundo sabia que poderia dar esse problema. O cara procurou, veio esse ano, o negócio não andou, e aí o Vasco é punido com o transfer ban.
no dia que os caras da 777 vêm aqui para a apresentação do Alex Teixeira. Imagina só o constrangimento, cara. Imagina. E aí, a gente sente claramente que o ambiente é um ambiente, ao mesmo tempo, de vontade, mas ao mesmo tempo de uma insegurança que eu considero uma insegurança saudável. Porque eu vejo muita gente no Vasco que às vezes acha que aquilo ali é para sempre. E não é, como não é em nenhum trabalho. Eu, por exemplo, trabalhei quase 10 anos, pouco mais, na Rádio Tupi, e um dia eu fui comunicado que eu não trabalhava mais da empresa. Né? Então, acontece isso. E eu acho que as pessoas precisam estar preparadas para esse momento, mas precisam estar ainda mais preparadas para não chegar a esse momento. E eu acho que é um problema recorrente no Vasco, de muitos e muitos anos, essa inércia, essa facilidade, esse cabidão de empregos. Vamos ser honestos? Tem muita gente competente dentro do Vasco, mudou muito, os processos mudaram muito. As pessoas hoje em dia que estão no Vasco, vamos colocar aqui, de uns 10 anos para cá, muitos estão por competência, está um pouco afastado daquela coisa do amigo, do amigo, do amigo. Claro que você traz as pessoas que você confia, mas o Vasco melhorou muito os seus processos. O departamento jurídico do Vasco no passado, por exemplo, na gestão Alexandre Campelo, era muito bom. Hoje, na gestão Jorge Salgado, é ótimo o departamento jurídico. São muitos escritórios terceirizados, capazes, conscientes. Doutor José Cândido Bulhões faz um ótimo trabalho. Existem bons advogados, doutor Maurício, doutor Marcelo Jucá, doutora Borer. Tem muita gente boa trabalhando pelo Vasco. Você vai aí no patrimônio, nas dificuldades que o Vasco tem de conseguir, às vezes, uma verba para colocar uma lâmpada, porque não tem. Faz-se um bom trabalho. A gestão Campelo se fez, construiu-se o CT. O trabalho que fez o Pedro Seixas, por exemplo, brilhante. Brilhante, conseguiu-se fazer o CT. O Fábio, hoje vice-presidente de patrimônio, faz um ótimo trabalho. O marketing do Vasco foi um marketing na gestão Campelo deficiente, não foi bom, mas agora na gestão Salgado, o Vitor Roma faz um trabalho brilhante. Ele tem as controvérsias dele políticas, ele por exemplo, protocolou uma carta antes da reunião do CD na última quarta-feira, dizendo que é a favor da SAF, mas fazendo várias ressalvas importantes para quem tem uma história no Vasco como ele, como a família dele. E no marketing, todo mundo dizia, ele deu uma declaração dizendo que nunca tinha feito marketing na vida, e aquilo foi motivo de porrada para esse Vasco que é tradicional. E o cara contrariou todo mundo, porque ele fez um ótimo trabalho, fazendo uma boa gestão, trazendo resultados para aqueles que falam, tá lacrando. Isso trouxe um retorno para o Vasco absurdo. As ações LGBTQIA+, as ações relembrando grandes craques, fazendo o reconhecimento de Roberto Dinamite como um grande ídolo, como uma estátua, com o mural de Barbosa. Enfim, o Vitor faz um grande trabalho, a área de história do Vasco, que já fazia com o João Ernesto na gestão Campelo, continua fazendo um bom trabalho. O Vasco tem bons pares, mas tem muita gente que empurra com a barriga, que vai. E a chegada da SAF, de alguma maneira, ela está trazendo, e eu estou sentindo, eu estou falando isso aqui porque eu estou sentindo, uma necessidade de se... Opa, vamos acordar, rapaziada, porque os homens estão chegando aí. É no futebol, em campo. Porque em campo, quando o Carlos Brasil toma uma postura de mandar tantos jogadores, empresta, tchau, é um susto. Porque, por exemplo, um Vinícius, que é um jogador de base, estava lá. E de repente não vai ficar. Né? Os jogadores precisam, Laranjeira, esses jogadores precisam acordar, porque fácil, bem ou mal, estão lá no Vasco. Esse ano, por exemplo, salário em dia. Para quem não tem ambição, top. Mas o Vasco não é filantropia, já falei isso aqui. E eu acho que a presença, por exemplo, na semana passada do Paulo Brax, escolhido e exposto, até achei surpreendente, por conta da 777, o convocando, depois de muitos papos,
depois de quase 40 dias de conversa, pelo que eu pude apurar, escolhendo como cara, a presença dele é uma presença intimidadora. Apesar do Paulo Brax ser um cara muito educado, muito do bem, e aglutinador, por exemplo, essa situação das contratações que nós anunciamos ontem, e que vamos dar destaque daqui a pouco no Bom Dia Gigante, tiveram diretamente o dedo dele. Ele é um cara de mercado, ele é um cara com mais expertise até do que o próprio Carlos Brasil. Porque a gente não conseguia contratar um jogador de Série A. Ah, o Brasil não tem contato? Tem, mas talvez o Paulo tenha mais. Mas o Brasil, de forma inteligente, de forma perspicaz, não fica com ciúme. Não, é um cara que vai me ajudar. Os dois têm uma ótima relação e estão se ajudando. É uma mão lavando a outra e o Vasco se enxaguando. E eu acho que isso traz para o campo. A partir do momento em que tem alguém olhando mais diretamente, o negócio está se aproximando, o jogador vê, opa gente, vamos sair aqui, vamos acontecer, ó, Maurício Souza já saiu, nós já perdemos um treinador, porque o Zé Ricardo saiu por ele, não foi demitido. E sempre para o jogador é uma coisa assim, pô, peraí, cara, o professor foi demitido. Pô, tá saindo um monte de jogador, é melhor botar as barbas de molho. Você vê ontem o Emílio Faro pedindo apoio ao MT, e eu disse isso no pós-jogo ontem, ele também precisa se ajudar, porque é um jogador, é jovem, mas de repente, linha na pipa, ganhar um dinheiro, trazer uma proposta de fora para ele. Como foi o Matias Galasso, o jogador que o Vasco contratou do Olímpia, que fez uma temporada boa em alguns jogos, principalmente o primeiro semestre, e sumiu. E hoje está lá no Curitiba, vai. Mas não dá para o Vasco ficar perdendo gerações, porque os caras estão na zona de conforto, porque estavam. Todos aqueles que saíram porque estavam numa zona de conforto. O Vasco também não ajuda, não paga em dia, mas eu sinto claramente que os ventos estão soprando, e são ventos importantes, porque eu acho que essa insegurança, esse receio, essa dúvida, faz com que as pessoas trabalhem ainda mais. E a gente viu ontem, nitidamente, alguns jogadores acima daquilo que vinham rendendo. O Raniel, por exemplo, para mim foi uma surpresa. Eu acho o Raniel um jogador limitadíssimo. Não vejo no Raniel um jogador nível Vasco. Pelo menos até ontem. Porque ontem ele mostrou ser um Raniel que eu acho que pode ficar participativo, fazendo giro, forte, fazendo gol, dando passe, incomodando na área. Mas será que é porque o Vasco contratou o Fábio Gomes? Será que é porque ele viu que precisa mostrar mais porque a crítica está sendo muito forte? Que ele passa um jogo como passou em Goiânia sem tocar na bola durante 90 minutos? E aí entra um Ignaldo, um garoto de 17 anos, maranhense, e mete um gol. E aí? É bom isso, é competição. A competição é muito boa. É importante que se tenham vários para brigar. Acho ótimo que o Marlon Gomes entre e passe na frente do Juninho. Para o Juninho pensar, opa, peraí, cara, eu tenho que melhorar, que senão eu fico para trás. E aí os caras da SAF, ó, linha na pipa. Porque o Vasco passando a SAF vai ser bom. Muita gente vai querer vir para o Vasco. Eu dei uma informação ontem, que vou ratificar agora no Bom Dia Gigante, o Fábio Gomes, por exemplo, esse centroavante, que veio numa época em que o Atlético contratou o Diego Costa, depois veio o Hulk, ficou grande a competição para ele, doido para vir para o Vasco. O Vasco tem uma camisa muito gigante, as pessoas respeitam o Vasco mesmo na Série B. Então, de repente, você ter uma competição de um ponta novo, de um meia novo, de um jogador na lateral novo que vai fazer o outro correr, isso tudo traz um gás diferente, isso tudo traz uma formatação diferente. É o funcionário que chega mais cedo, é o cara que prepara melhor a atadura, é o cara... Vê o registro ontem do Vasco? O registro do Vasco ontem, apesar de toda a situação do Transferban, que foi pago por algo que eu me sinto um pouco responsável, porque eu não sei se isso seria exposto, se eu não descubro. Me sinto assim fazendo um serviço, porque se eu não divulgo como divulguei, e num dia constrangedor, que foi dia da apresentação do Alex Teixeira, o Vasco talvez não se mexesse publicamente, ninguém ia saber disso,
Mas botou-se uma pressão, fez-se uma pressão, a opinião pública criticou. E aí, deu no que deu. O Vasco correu, conseguiu pagar, arrumou-se o dinheiro e vambora. E aí ontem a FIFA libera, ontem a CBF libera e ontem o Alex Teixeira está pronto. Muito rápido. Trabalho brilhante do pessoal do registro do Vasco. Brilhante. Dos advogados do clube que correram atrás. Doutor Nicolas Fraga, o próprio pessoal do doutor Zeca Bulhões, o menino do registro, me foge o nome, Rodrigo. Então, tem muita gente competente ali dentro. Mas é claro que isso também apressa. E eu acho isso muito importante. E isso me passa uma impressão para você entender, torcedor, o quão importante será essa mudança. E é esse tipo de mudança que as pessoas precisam entender, que apesar de ser novo e de ter risco, o maior risco é não fazê-lo. Porque você manter um status quo de gente preguiçosa, de gente empurrando com a barriga, de gente que tem cabide de emprego. Porque eu vejo às vezes as pessoas criticarem: o Vasco mandou 180 embora, é um absurdo. Por que é um absurdo? Por quê? Não pode mandar embora quando a folha está alta, quando tem gente trabalhando ali a meia boca? Ou vocês acham que todo mundo que trabalha ali é perfeito? Pô, ninguém... Não é um cabide de emprego, o Vasco não é uma filantropia, como um local nenhum é filantropia. As pessoas fazem o seu trabalho e recebem dinheiro em troca. É assim. É assim. O capitalismo é assim, o dinheiro é assim que gira. E se você manda embora, por algum motivo. Por que eu saí da Rádio Tupi? Incompetente? Não. Talvez falta de dinheiro da emissora? Pode ser. Mas assim é o sistema. Não dá pra gente achar que é sempre um mundo injusto com a gente. Mas de qualquer forma, e quem não foi demitido? Por algum motivo tem. Às vezes é porque ganha menos, às vezes porque é uma função importante, não que as outras não sejam, mas às vezes tem 10 massagistas, 15 roupeiros e não precisa. Porque sempre se fez isso. Essa coisa meio família, essa coisa meio paternalista e vamos lá. Isso não pode. E numa empresa como provavelmente vai ser o futebol do Vasco, que seja cada dia mais pente fino. Então eu acho que a possibilidade remota de não ter SAF é assustadora por isso. Porque talvez a gente perca esse bonde da mudança, essa necessidade da mudança da mentalidade, de um clube arcaico, de um clube velho, de um clube de práticas erradas, de um clube que não paga ninguém, de um clube que transforma os seus trabalhadores num cabide de empregos, para facilitar e para ter melhorias e para ter benesses lá na frente. Isso precisa acabar. E o reflexo para mim ontem foi em campo, quando eu vejo o Raniel, quando eu vejo o Peck, quando eu vejo o Figueiredo, quando eu vejo todos os jogadores que vinham correndo muito, mas brigando ainda mais. Por quê? Porque o Peck sabe que pode sair para a entrada do Alex Teixeira. O Raniel sabe que o Fábio Gomes veio, e com a SAF, novos virão, e a fila anda. Quem não tiver competência, tchau. Ou vocês não acham que o Léo Matos está preocupado com 30 e tantos anos? Que o Edmar está preocupado com 36 anos, 37? Que o Nenê, que quinta-feira deu uma entrevista, na verdade quarta-feira deu uma entrevista falando: pô, se vocês quiserem renovar, eu pego mais um aninho, porque ele sabe que o tempo dele está passando, que o tempo dele está acabando. Para o Nenê renovar numa SAF que busca jogadores jovens, será? E é bom isso. E é bom porque a fila anda, tem que andar. Eu um dia vou sair daqui, espero que a minha filha esteja aqui, que algum jovem competente possa me cobrir. Talvez eu vire um analista e não um âncora, não sei. Mas a gente precisa se adaptar às mudanças, precisa se adaptar e entender acima de tudo as mudanças. Me lembro quando o Antônio Lopes, treinador, esteve comigo e com o filho dele e disse: vou parar de ser treinador, eu quero virar gestor, mas eu preciso estudar. E vi o Lopes numa sala de aula, num curso aqui no Rio, também na Fundação Getúlio Vargas, na Brunoro, lá em São Paulo, com seus 60 e tantos anos de idade, fazendo curso, estudando, aprendendo computação, sabendo manusear a internet, programas, se reciclando, porque queria algo novo e virou um ótimo gestor, foi campeão do mundo com a seleção,
Ótima campanha no Botafogo, levando a Libertadores, vice-campeão da Copa do Brasil, ali meados de 2000 e pouco, com o Atlético do Paraná. Então, isso faz parte de você se reciclar, de você querer melhorar, e isso só acontece quando há concorrência, quando há cobrança, quando há certeza de profissionalismo, e você vai querer estar junto disso. Então eu acho que a SAF já começa a trazer, para mim, coisas diferentes, panoramas diferentes, ideias diferentes, e é isso que eu cobro do Vasco. É um dos motivos pelos quais eu apoio sim a SAF. Pela mudança de paradigma, pela mudança de olhar. O Vasco velho, o Vasco arcaico, o Vasco político, o Vasco chato, o Vasco da justiça, o Vasco do revanchismo, o Vasco das amizades obscuras, sabe? O Vasco permissivo. Isso cansa. A gente precisa de um Vasco novo, um Vasco moderno, um Vasco com processos, um Vasco com capacidade, um Vasco organizado, um Vasco em que os bons trabalhem e não os melhores amigos trabalhem. Tomara que seja assim. Eu acho que ainda vai ter muita coisa até o dia 7. Acho que no dia 7 o sócio possa referendar, ou não. Mas eu acho que já dá para sentir no ar que os ventos da SAF já começam a soprar e a mudar o clima dentro do nosso clube. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. A gente volta logo mais com o AVNews lá no canal Atenção Vascaínos ao vivo, hoje às 9h30 da noite. Grande abraço, tchau.